Olá, meu nome é Tassiana. Hoje eu vou apresentar duas questões de matemática relacionadas com resolução de problemas. Muitos alunos têm dificuldade em resolver um problema de matemática porque não sabem interpretar a questão ou relacionar o problema com o conteúdo estudado e acabam buscando métodos inadequados para encontrar a solução. Essas dicas que eu vou passar também podem ser utilizadas por professores em sala de aula para facilitar a aprendizagem dos alunos. A primeira dica é saber interpretar o problema. Algumas palavras têm sentido matemático. O significado das palavras da linguagem verbal, eles podem ser transpassados para a linguagem algébrica. Nós temos 4 operações básicas, que é adição, subtração, divisão e multiplicação, e o sinal de igualdade. E tem algumas palavras que têm o mesmo sentido, né? Por exemplo, somado, acrescentado, junto tem o sentido de adição. Subtração, por exemplo, retirado, subtraído. E diferença tem o sentido de subtração. Quociente, dividir e repartir tem o sentido de divisão. O produto de 2 números, multiplicar 2 números, isso tem sentido de multiplicação. Equivale, tem ou é igual, tem sentido de igualdade. A segunda dica é usar as incógnitas, né? X, Y, A, B, C, M ou N, enfim, para algo desconhecido ou aquilo que você não sabe o valor. Por exemplo, um número tal, se você não sabe que número é esse, você usa uma incógnita para identificar esse número indefinido, né? Alguma coisa indefinida. Ou então pode usar a incógnita também para representar 2 termos diferentes, ou a soma de 2 idades, ou 2 pessoas. Você pode usar X e Y, A e B, para facilitar, né, a compreensão do problema. Depois você separa e organiza as informações principais do texto e passa da linguagem verbal para a linguagem algébrica. Seguindo, né, essas dicas aí, esses métodos, nós vamos resolver essa primeira questão da Serasp, São Paulo, que é o seguinte: tenho 100 moedas que dão um total de R$60. Uma certa quantidade são moedas de R$1 e as restantes são moedas de 50 centavos. A quantidade de moedas de R$1 é... Primeira coisa é você tentar, né, entender o que a questão está falando e o que a questão está pedindo. Aqui nós temos moedas de R$1 e moedas de 50 centavos. Então, nós vamos nomear essas moedas, né, com as incógnitas X e Y. Aí fica X mais Y é igual a 100, que é o total de moedas. Como eu tenho moedas de 50 centavos e de R$1, então é 0,50 X mais 1Y é igual a 60. Aqui nós já temos um sistema de equação. A primeira coisa para resolver o sistema de equação é isolar uma das incógnitas. Nesse caso, eu vou isolar o x, passando o y para o outro lado. Se aqui ele tem sinal positivo, ele vai para o outro lado com sinal negativo. A partir desse valor do x, eu já substituo aqui na segunda equação. Então, vai ficar 0,50. O valor de x é 100 menos y, mais 1y é igual a 60. Aqui eu vou multiplicar, né, o 50 por 100 por menos y, vai ficar 50 menos 0,50y mais 1y igual a 60. Agora eu vou passar tudo que tem y para um lado e o que não tem para o outro. Então, vai ficar menos 0,50 y mais 1y é igual a 60. O 50 vai com sinal negativo, menos 50. Menos 50 mais 1 é 50.
y é igual a 60 menos 50, 10. Isolando o y, 50 tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 10 dividido por 0,50, y é igual a 20. As moedas de 50 vale x, né? É o x, e as moedas de R$1 é o y. E aqui a questão pergunta a quantidade de moedas de R$1. Nesse caso, é 20, que é a letra A. Segunda questão é uma questão da FADESP, da PM do Estado do Pará, do ano de 2007. A soma das idades de duas pessoas é igual a 44 anos. E quando somamos os quadrados dessa idade, obtemos 1000. A mais velha é... Nesse caso, nós vamos, organizar as informações e tentar entender o problema. Nós temos aqui duas pessoas diferentes, então vamos chamar de x e y. X mais y, a soma da idade dessas duas pessoas é igual a 44 anos. E quando somamos o quadrado dessas idades, ou seja, o quadrado de x mais o quadrado de y, é igual a 1000. Aqui, novamente, nós temos um sistema e eu vou isolar, nessa primeira equação, eu vou isolar uma das incógnitas, que é o x, para eu conseguir achar o resultado aqui. Então, x é igual a 44 menos y. Esse resultado eu vou substituir na segunda equação, Então, vai ficar 44 menos y, que é o valor de x, ao quadrado, mais y ao quadrado é igual a 1000. Aqui nós temos o produtos notáveis, o quadrado da diferença. Então, vai ficar 44 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é 44, pelo segundo, que é y, mais o quadrado do segundo, mais y ao quadrado é igual a 1000. Aqui dá 1936, menos 88y, mais 2y, é igual a 1000. Organizando, 2 ao quadrado, vai ficar 2y ao quadrado, menos 88y, mais 1936. O 1000 eu vou jogar para o outro lado com sinal negativo, menos 1000 é igual a 0. Forma, então, uma equação do segundo grau. Então, vai ficar 2y ao quadrado menos 88y mais 936 é igual a 0. Então, o A aqui é 2, o B é menos 88 e o C é 936. Usando a fórmula de Bhaskara, nós temos que B ao quadrado menos 4AC, delta é igual a 7.744 menos 7.488. Delta é igual a 256. Achando as duas raízes, eu tenho que menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. X1 é 88 mais 16 dividido por 4, que é 104 dividido por 4, dá 26. X2 é 88 menos 16 dividido por 4, que é 72 dividido por 4, que é igual a 18. Nessas condições, a mais velha tem 26 anos. Eu espero que essas dicas, possam ajudar a compreender e resolver os problemas matemáticos.